O mesmo fez o Cruzeiro, que depois de ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro, aparece como um dos favoritos. Em Porto Alegre, o único 0 a 0 da rodada. Os ataques do Internacional e do Cruzeiro chutam apenas 8 vezes. E os goleiros André e Dida são as estrelas do empate. O Cruzeiro passa pelo Vitória no Mineirão. No cruzamento de Roberto Gaúcho, Ailton ajeita de cabeça e Cleison completa. 1 a 0 para o Cruzeiro. Palhinha toca para Cleison, ele parte em velocidade e tenta o gol. O goleiro faz grande defesa, mas o rebote fica para Roberto Gaúcho e é Cruzeiro 2 a 0. Donizete levanta a bola na área, Emerson diminui para os baianos. Cruzeiro 2, Vitória 1. No Mineirão, Palhinha é o carrasco do Flamengo. Ele faz o primeiro, domina e bate, sem chances, para Roger. O outro é de pênalti. Flamengo ainda desconta com Marques, mas fica nisso. 2 a 1 Cruzeiro ao placar final. O ofensivo sempre ameaçou o gol do Atlético Paranaense. Jogando em casa, o Atlético também se arriscou no ataque, mas a defesa do Cruzeiro esteve bem posicionada. O empate acabou sendo um resultado justo, mas a bola só não entrou porque não quis. Os dois times criaram boas chances, principalmente no segundo tempo. Cruzeiro e Juventude no Mineirão. Ailton abre na esquerda para Nonato, que cruza. O próprio Ailton faz de cabeça. Cruzeiro 1 a 0. No segundo tempo, Flávio pega o rebote e arrisca de fora da área. O camaronês William Anden aceita e o Juventude empata 1 a 1. Ailton entra pelo meio e é derrubado. Pênalti. Gilmar solta a bomba e faz. Final, Cruzeiro 2, Juventude 1. O Cruzeiro começa dominando, mas o Corinthians é mais objetivo. Aos 15 minutos, André Santos, que completava sua 100ª partida com a camisa corintiana, faz boa jogada. Ele toca para Alcindo, que levanta para Tiba bater e fazer 1 a 0. É o primeiro gol de Tiba no campeonato. O Cruzeiro tem chance de reagir através de cobranças de faltas, mas sempre erra o alvo. Já o Corinthians acerta, mas esbarra num Dida inspirado. Ainda no primeiro tempo, o goleiro do Cruzeiro faz 3 grandes defesas. Aos 2 minutos do segundo tempo, Palhinha acerta a cobrança de falta. Belo gol, tudo igual, 1 a 1. A reação corintiana vem depois de um escanteio. A defesa do Cruzeiro falha e num toquinho seco de bico, Alexandre Lopes faz 2 a 1. O Cruzeiro ainda tem chance de fugir da derrota, mas chuta pro alto. O Cruzeiro marca primeiro na partida contra a Portuguesa no Mineirão. Acompanhe o juiz da pênalti em Da Silva. A cobrança é de Palhinha. 1 a 0 Cruzeiro. Palhinha. O goleiro Klemer não segura a cabeçada de Ailton e Da Silva toca. Cruzeiro 2, Portuguesa 0. Agora já estamos no segundo tempo. Da Silva faz o passe, Palhinha não perdoa. 3 a 0 Cruzeiro. Agora, olha aí, Palhinha rola a bola para a bomba de Ricardinho. 4 a 0 Cruzeiro. Carlos Roberto cruza para Tico fazer o gol de honra dos paulistas. Final, Cruzeiro 4, Portuguesa 1. O técnico Renato Gaúcho não vai guardar boas recordações. No primeiro tempo, o Fluminense jogou muito recuado. Foi engolido pelo Cruzeiro. No ataque seguinte, Da Silva fez o que quis pela direita e deixou Ailton sozinho na cara do gol. 1 a 0. A atuação tímida do Fluminense pode ser resumida no único ataque perigoso. Tupanzinho e Valdeir tiveram tudo para marcar, mas se inibiram diante de Dida. A sorte do Flusão é que Léo também fez defesas fantásticas, evitando um desastre. No segundo tempo, sem retranca, aí sim, o Fluminense não passou por tanto sufoco, ajudado ainda por uma atuação decepcionante do Cruzeiro. Mas aquela velha história de que a sorte é fundamental no futebol prevaleceu de novo. No finalzinho, Cleison foi à linha de fundo e, ao cruzar, encontrou Charles de frente para o seu próprio gol e jogando de bandido. Selada mais uma vitória. O Cruzeiro continua invicto contra os times cariocas nesse campeonato. O placar. Bahia empata de pênalti. Lima 1 a 1. E Paulinho, num belo chute por cobertura, faz o gol da vitória para o time mineiro. Final, Bahia 1, Cruzeiro 2. Os 8 primeiros colocados do campeonato. Primeiro, Palmeiras, 22 pontos ganhos. Segundo, Cruzeiro, 20. Terceiro, Corinthians, 18.
E em quarto, 5 times: Sport, Portuguesa, Guarani, Flamengo e Vasco, todos com 16 pontos ganhos. Palmeiras e Cruzeiro, que empataram de 0 a 0, são os 2 primeiros colocados do campeonato. Palinha busca o ângulo do goleiro Marcos. Congelamos a imagem, aproximamos para ver a visão do jogador e aí está. O gol ficou à mercê do atacante do Cruzeiro. O chute saiu com efeito, a uma velocidade de 71. E um Guarani arrasador nos 15 primeiros minutos. Foram 4 chances claras de gol. A mais incrível, desperdiçada por Marcelo Carioca, que jogou na trave e o gol que parecia certo. O goleiro do Guarani só trabalhou pra valer no segundo tempo. Com Palinha jogando tudo que sabe, o Cruzeiro cresceu. Perdeu 2 oportunidades seguidas com Ailton. E perdeu também Ronaldo Luiz, expulso pelo árbitro Luciano de Almeida, de Brasília, que teve uma atuação muito contestada pelos mineiros, principalmente por não ter marcado pênalti neste lance entre os zagueiros Sorley e Donizete. Depois, Palinha ainda deu mais um susto na torcida do Guarani, que já estava até satisfeita com o empate, mas foi ao delírio quando Cairo fez uma grande jogada e deixou Ailton à vontade para bater rasteiro e liquidar o jogo. A bola bate num adversário e vai na trave. Palinha aproveita a sobra. Cruzeiro 1 a 0. Segundo tempo, Ailton cruza da direita e Palinha marca outro. 2 a 0. Mabilha cobra o pênalti na trave e Tony completa para o gol. Cruzeiro 2, Criciúma 1. No Mineirão, o Cruzeiro na frente contra o Grêmio. Palinha recebe na entrada da área e toca no canto. Cruzeiro 1 a 0. Roberto Gaúcho faz o lançamento. Derlei sai mal. Paulinho rola a bola para o gol vazio. Cruzeiro 2 a 0. Segundo tempo, Luiz Carlos Goiano bate falta. Emerson diminui para os gaúchos. Cruzeiro 2, Grêmio 1. Com a vitória, o Cruzeiro assume a liderança do campeonato com 27 pontos. Em Curitiba, Carlos Alberto Dias bate pênalti e faz Paraná 1, Cruzeiro 0. Cruzamento da direita, Alessio acerta a cabeçada. Paraná 2, Cruzeiro 0. A derrota inesperada tira o Cruzeiro da liderança do Brasileiro. O Vasco não teve tempo nem para respirar. O meio-campo Luizinho do Vasco dá uma de goleiro e mete a mão na bola. É expulso e desorganiza o sistema defensivo do time. Palinha, com categoria, engana Carlos Germano e abre o placar. Cruzeiro 1 a 0. Mas foi só dessa vez. A estrela do goleiro brilhou mais que o bom ataque do Cruzeiro. Carlos Germano fez milagres. 1, 2, 3, mais de 6 defesas super difíceis e de puro reflexo. Enquanto isso, o animal do time, sozinho e irritado, dava bronca nos companheiros. A estrela do goleiro da seleção brasileira brilhou ainda mais no finzinho do jogo. Novo pênalti contra o Vasco. Palinha de novo no lance. Só que é Germano. Cruzeiro e Bragantino no Mineirão. Paulinho solta uma bomba de fora da área e acerta no ângulo. Que golaço! Cruzeiro 1 a 0. Cobrança de escanteio. A bola vai parar nos pés de Paulinho. Ele dribla o zagueiro e faz mais um para o time mineiro. Cruzeiro 2 a 0. Segundo tempo, Paulinho lança Cleison, que ganha a dividida com o goleiro Marcelo e faz o terceiro do Cruzeiro. No último minuto, Marcos Teixeira cruza, Ronaldo Luiz de cabeça, fecha a goleada. Cruzeiro 4, Bragantino 0. No Serra Dourada, a confusão do Cruzeiro no jogo contra o Goiás. O goleiro Dida e o zagueiro Jean se atrapalham. Dil se intromete, acaba derrubado por Dida, é pênalti. Dida ganha o amarelo. Dil não quer nem saber, vai lá e marca. Final Goiás 1, Cruzeiro 0. Teve previsões confirmadas. 87 mil torcedores enfrentaram a chuva, congestionaram as avenidas da cidade e lotaram o Mineirão para assistir a briga mais antiga e fanática do futebol mineiro. Em vantagem nas arquibancadas, no campo, o Galo começou em desvantagem. No primeiro ataque do Cruzeiro, Palinha é derrubado na área. Pênalti, ele mesmo bate. Cruzeiro 1 a 0. O Galo sentiu o golpe e o jogo ficou nervoso. Bola de um lado, falta de outro. Dida saiu mal e derrubou Euler. Pênalti.
Reinaldo bate e deixa tudo igual. Veio o segundo tempo e o Cruzeiro voltou de casa arrumada. Organizou o meio-campo e alimentou um ataque com poder de fogo. O cruzamento de Vitor pela ponta encontrou um matador em ponto de bala. De cabeça, Paulinho não perdoou nem Tafarel, nem a torcida do Galo. O azul só não ficou mais porque mesmo sobrando munição, acabou faltando pontaria. 2-1, placar que pode parecer comum. Nonato, o capitão do Cruzeiro, nasceu em Mossoró e é a primeira vez que joga no Nogueirão vestindo a camisa do time. Mesmo com a presença de Nonato, a torcida ficou dividida. O Botafogo foi quem mais atacou. O Cruzeiro teve maiores chances de gol. Palhinha meteu 2 bolas na trave e não conseguiu marcar nem mesmo na cobrança de falta. O jogo não levantou a torcida e a torcida reclamou. Botafogo e Cruzeiro terminou no decepcionante 0-0. O Cruzeiro se tornou um dos melhores times do campeonato. Em 19 jogos, sofreu apenas 14 gols. Média de 0. Palhinha também perdeu cara a cara e chutou por cima, veja aí. Depois foi a vez de Leto, que desperdiçou 2 oportunidades. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou perdendo gols. Depois da cobrança de falta, Ednan chuta no cantinho. Sport 1-0. Cleison tenta de fora da área e a bola sobra para Ailton. É o empate do Cruzeiro, 1-1. Ailton tabela com Cleison e toca com categoria na saída do goleiro. É a virada dos mineiros, 2-1. Donizete dispara pela direita e cruza. Paulinho McLaren chega antes do zagueiro e marca. Final, Cruzeiro 3, Sport 1. 3 clubes já estão matematicamente classificados para a próxima fase. O Cruzeiro com 41 pontos, o Palmeiras com 40 e o Atlético Paranaense com 39. O Grêmio aparece em quarto com 38. O Guarani tem 37 pontos e está em quinto lugar. O Atlético Mineiro vem em sexto com 36. A Portuguesa com 33 aparece em sétimo. O Sport com 32 completa o grupo dos 8 mais bem colocados. 4 clubes estão no grupo do desespero. Criciúma e Bahia com 17 pontos. Além de Bragantino e Fluminense com 16. E fazer 1-0 não foi tão difícil assim. Uma linda jogada de Valber e uma conclusão perfeita de Miller. O jogo, que parecia fácil, começou a ganhar um toque dramático pela tensão, pela violência. Bordon do São Paulo apelou e foi expulso. João Carlos do Cruzeiro também. O fantasma da desclassificação rondou o São Paulo até o último minuto, nos gols que não saíam, nas ameaças do Cruzeiro. O alívio só chegou no Morumbi com o apito final do juiz Carlos Magno. 6 clubes estão classificados: Cruzeiro, Guarani, Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Grêmio. 6 times que jogam no domingo apenas para ficar entre os 4 primeiros e ter a vantagem do empate na próxima fase. A Portuguesa está na posição mais desesperadora. Com 33 pontos, tem que vencer o Botafogo e rezar para Goiás, São Paulo, Sport e Inter empatarem ou perderem. Lançamento de Palhinha, a defesa do Santos falha e Paulinho faz 1-0 Cruzeiro. Agora Palhinha recebe na área, domina e toca para Ailton desviar. Cruzeiro 2, Santos 0. No segundo tempo, Camanducaia escapa pela direita e cruza para Marcos Assunção marcar. Cruzeiro 2, Santos 1. O Cruzeiro terminou em primeiro lugar. A Portuguesa entra no time dos fregueses. Só venceu o Cruzeiro uma vez em campeonatos brasileiros em 15 jogos disputados. Isso faz tempo, foi em 88. A Lusa só chegou entre os 8 finalistas 2 vezes. Este ano, na primeira fase, os mineiros golearam a Portuguesa 4-1. Após 8 anos de derrotas, quem sabe não está na hora da Lusa. Boa noite, meus amigos da faixa nobre da Rede Bandeirantes. Campeonato Brasileiro para você aqui do gelado Morumbi. 16, 17 graus a temperatura aproximadamente. Estamos, eu repito, com 17 graus de temperatura aqui na cidade. Ih, rapaz, apagou tudo. Você percebe, é claro, pelas imagens.
que nós temos um blackout total aqui. Caio e 11 Zé Roberto, 10 Rodrigo, 9 Tico. O técnico é o Candinho. São os homens do banco do Candinho. O Cruzeiro de Belo Horizonte, que atravessa... Toca dentro para Rodrigo. Invadiu, atenção, bateu pro gol. Gol! É da Lusa! Rodrigo, 48:30 do primeiro tempo no Morumbi. Invadiu, o Dida saiu, ele deu um toque sutil. Com categoria. Olha o Alex, invadiu, bateu. Gol da Lusa. Alex Alves, 18 do segundo tempo. Uma indecisão do Célio Lúcio, você tá vendo aí, ó. O Alex que entrou agora há pouco invadiu. Bateu no alto, nenhuma chance pro goleiro Dida. A Portuguesa faz 2-0 no Cruzeiro, Tatá. Alex, essa bola aqui na direita. Invadiu, acreditou, encarou, bateu. Gol! 3-0 para a Portuguesa. Alex Alves, 23 do segundo tempo. Ele encarou, acreditou, foi para dentro da área. E aí na diagonal, nenhuma chance para o goleiro Dida. Jogo de volta sábado, 4h30 lá no Mineirão, em BH. A linha com a número 10 e Paulinho com a número 9. Com a número 11, na frente Rodrigo com a número 10 e Tico com a número 9, aí o time... 10 metros, aí já exagerou até o juiz, hein? Passou dos 9,15, baixou para 9,60, batida na barreira, chance! Gol! É do Cruzeiro! Portuguesa com mérito, sim, está classificada para as semifinais do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, o time de melhor campanha na primeira fase, conhece a sua desclassificação.